nosso grupo ficou com o tema Capitalismo Industrial e é constituído por mim, João Pedro, João Paulo, João Marcos, Davidson, Rafaela, Ingrid, Jéssica, Ilana e Juliana. Então, o que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial é uma nova fase desse sistema econômico que surge em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas, na segunda metade do século XVIII. Com essa nova fase, é superado o capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, que surgiu em fins do século XIV e vigorou até então. Muitos fatores econômicos, sociais e políticos contribuíram para o desenvolvimento dessa nova forma de capitalismo. Na economia, o grande impacto foi trazido pelas transformações nas técnicas e no modo de produção. As máquinas passaram a ser utilizadas em larga escala, tornando ultrapassados os métodos de produção anteriores, de caráter artesanal. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial e teve seu início na Inglaterra. Tanto do ponto de vista da economia quanto da política, outra transformação importante foi a independência dos Estados Unidos, chamada Revolução Americana, que aconteceu em 1776. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho, como já foi dito no vídeo anterior, exigido e orientado pela professora Edila, a professora de Geografia do curso de Agropecuária do IF Baiana. No que concerne ao industrialismo, no tocante ao capitalismo, constata-se que, além de um sistema fundamentado e estruturado na economia e na política, é também, num determinado contexto, um escopo histórico que representa a revolução e o desenvolvimento mecanizado nos processos e nas atividades humanas, nos processos de atividade humana. O capitalismo industrial, ele é responsável por reconstruir uma cisão social, isto é, gerar o proletariado em contraposição e necessidade da burguesia. Não que a burguesia ela tenha sido criada ou derivada do capitalismo industrial. A verdade é que a burguesia ela existia desde o mercantilismo, este que foi substituído pela segunda etapa do capitalismo. O proletariado, não que ele também não existisse, entretanto essa cisão ela era mais contra a aristocracia. A aristocracia, na época medieval, após a época medieval, período medieval, ela deixou de existir. Já a burguesia, ela continuou, foi ela que necessariamente ganhou, como se pode dizer, essa dicotomia, que depois veio o surgimento do proletariado. Também não que não existisse o proletariado em si, existiam os camponeses que eram um grupo social que se assemelhava demais ao proletariado. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial, que também é conhecido como industrialismo, ele foi um sistema econômico que surgiu na Revolução Industrial e durou do século XVIII ao século XIX. Em seu período de duração, as principais características que o geriu foram a liberdade econômica e a globalização com a integração de mercados. E além destes fatores, também destacam-se a industrialização intensa e o surgimento de novas tecnologias. O capitalismo industrial ele foi o sucessor do capitalismo comercial. Nestes, os países eles optavam por evitar o livre comércio por meio de medidas protecionistas. Oi, meu nome é Juliana. Eu fiquei com o capitalismo industrial e as principais características.
O capitalismo industrial ele surgiu na Grã-Bretanha no século XVIII. Neste país, o crescimento econômico moderno teve um maior avanço alcançado, pois com a industrialização crescendo, mais a economia aumentava, onde no mesmo período foi corrente de pensamentos liberalistas econômicos e começaram a surgir ideias que deram a característica que marcaram esta época, que foram as principais características foram o desenvolvimento da população urbana, o aumento da desigualdade social, o aumento da produtividade, o crescimento da população urbana, o desenvolvimento do transporte, a industrialização intensa e de novos setores produtivos sendo formados, criação de novas tecnologias e novos produtos. Quem também foi um grande fator nessa época foi os trabalhadores. Os trabalhadores, eles tiveram um fator muito importante nessa época, que foi eles ganharam a especialização e divisão de trabalho para cada um, e também eles receberam o salário deles aumentaram, a carga horária do horário deles diminuíram, e isso foi muito bom porque eles trabalhavam muito e ganhavam pouco. E também teve a questão da globalização, que foi por meio de impulsos dos mercados e abertura também entregado entre eles. Eu fiquei com o capitalismo industrial e origens. O capitalismo se originou no período do mercantilismo, ou seja, no período do capitalismo comercial. Naquela época, o controle do Estado sobre as atividades econômicas eram enormes. Além disso, a economia estava centralizada na agricultura e na produção de metais. Portanto, a partir do economista Adam Smith e combinando com o liberalismo, o capitalismo industrial passou a ser caracterizado pela menor intervenção estatal, além de formar um mercado mais livre. Ao mesmo tempo, ao longo do tempo, no caso, as pessoas queriam novas condições de vida e melhorias e tal. E começaram a se mudar das áreas rurais para as áreas urbanas, que fez com que se intensificassem mais a industrialização. Além disso, as máquinas começaram a ser utilizadas bastante em produção, tá ligado? Em massa. Que fizeram com que impedisse a mão de obra que se torne um meio de produção. E com isso ocorreu um movimento que começou no Reino Unido e logo se atingiu para a parte da Europa, Estados Unidos e Japão. Foi nesses países que ocorreu a segunda Revolução Industrial, que foi no século XIX e também deu início ao processo de industrialização. O liberalismo é uma doutrina surgida no século XVIII e o seu principal representante é o escocês Adam Smith. O liberalismo defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência do câmbio livre e da propriedade privada. O liberalismo econômico, ele surgiu quando os Estados Unidos estavam se constituindo. Assim, um grupo de pensadores, eles criticavam que eles acreditavam ser a excessiva intervenção do Estado na economia. Antes de tudo, o mercantilismo, ele acreditava que a sua riqueza era baseada no comércio e no acúmulo de metais preciosos. Os liberais, eles defendiam as ideias do mercantilismo e os fisiocratas, eles defendiam o controle do Estado na economia através de monopólios como altos impostos e proteção aos grêmios de profissões. Assim, o liberalismo econômico se caracterizava por não ter uma intervenção do Estado na economia, a defesa da propriedade privada e a livre concorrência. Bom, a livre concorrência engloba a liberdade para o comércio produzir, fixar e controlar a qualidade da produção.
O próprio comércio, com sua lei, oferta e procura ajustar a demanda e o valor das mercadorias sem necessidade da interferência estatal. Já o câmbio livre, por sua vez, tem como objetivo a queda das tarifas alfandegárias que levam ao protecionismo. Vantagem comparativa. Basicamente, na vantagem comparativa, um determinado país ele deveria produzir somente aquilo que ele tinha mais capacidade em comparação a outros países. Seria basicamente uma divisão de trabalho internacional. Exemplo, um determinado país ele produz trigo e soja, só que ele tem maior produção de soja. Sendo assim, ele deveria parar de produzir trigo e se dedicar somente à soja. No século XVIII, o liberalismo afirmou que determinados países deveriam produzir apenas produtos agrícolas, enquanto outros competiriam a bens industrializados. Principais potências da época. Como forma de ampliar o mercado consumidor e obter novas fontes de matérias-primas, principais potências econômicas europeias conquistaram países na Ásia e na África. Além de impor o modo de vida europeu nas regiões colonizadas, os europeus vendiam seus produtos e exploravam recursos minerais e vegetais nesses países. Foi uma forma de expandir o capitalismo no século XIX. Os monopólios comerciais almejados pelas grandes potências industriais fizeram do século XIX um período marcado por fortes tensões políticas. Em consequência, à intensa disputa dos países europeus, o século XX abriu suas portas para o primeiro conflito mundial da sua era contemporânea. A primeira Revolução Industrial teve início por volta de 1750, com a Inglaterra sendo a pioneira disso tudo. Por que a Inglaterra foi pioneira? Porque começaram a surgir países com a necessidade de implementar novas culturas. Na cultura que eu digo seria apenas o dinheiro. E para chegar ao dinheiro era necessário que tivesse alguma coisa. Com isso surgiu o quê? A alta classe da burguesia da Inglaterra começou a financiar territórios nas áreas rurais e investiu o dinheiro na área industrial, fazendo assim com que o país tivesse uma alavancagem muito rápida. E logo após isso começou a atingir países como França, Bélgica, a Itália e a Alemanha, que aumentaram seu ritmo de produção, aumentando assim a sua economia e dando uma melhor condição de vida à população. Porque tanto já que a burguesia gerava empregos, dava um salário ao trabalhador que conseguia assim pagar suas contas, porém mesmo recebendo pouco, melhorava muito a economia, já que a maioria dos trabalhos que envolviam eles eram trabalhos braçais e em roças, o que dava muito pouco dinheiro e desgastava muito mais eles.